Graça e paz. Feliz sábado a vocês. E um feliz 2026 para aqueles que possivelmente a gente não pôde estar junto no culto de passagem de ano, estava no Jardim Miriam, mas que a paz de Jesus, a graça do amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco nessa manhã. Amém? É um prazer revê-los aqui hoje, para junto mais uma vez a gente poder estudar a palavra de Deus. Pode colocar o tema na tela, por gentileza. Nós iremos falar hoje um tema bem simples, mas de suma importância para a nossa vida. Antes de iniciarmos, eu quero convidar a como que você está a fechar os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Santo e bom Deus que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa manhã, em boa circunstância, um local agradável, agradecendo ao Senhor pela bênção, pela vida, pela saúde, pelo alimento, pela proteção, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. E suplicamos a Ti misericórdia, graça e salvação para cada um de nós. Perdoa-nos, Senhor, restaura-nos e nos prepara para o Teu reino. E seja conosco, abençoando cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança, a cada amigo ou amiga que aqui está conosco nesta manhã, que o poder de Jesus, o Espírito Santo, possa atuar na mente e no coração de cada um de nós, na compreensão da Tua palavra. Perdoa e restaura, e nos dê a Tua paz, em nome de Jesus. A igreja diz: Amém. Muito bem. Um bom dia a todos os amigos também do canal Voz Ativa. Seja muito bem-vindo nessa manhã. Que a graça e a paz de Jesus estejam com vocês. Essa gravação, como está sendo gravada para a igreja, a gente sempre divulga, embora eu não gosto muito de falar, mas como a gente tem pessoas novas aqui hoje, eu tenho um canal que chama Canal Voz Ativa, e aqueles que puderem, se quiserem se inscrever no nosso canal, você coloca Canal Voz Ativa e na sequência meu nome, Daniel Martins, aí você consegue então se inscrever no canal. Já temos mais de 1.200 vídeos, e temos mais de 1.200 vídeos ali, e temos também aproximadamente mais de 2.000, quase 2.100 inscritos no canal. Então, se você quiser nos acompanhar, você é o nosso convidado, será bem-vindo, com vários mensageiros ali, entre o pastor Robson Menezes, o pastor Eduardo Batista, Luiz Gonçalves, pastor Arito, enfim, tem vários pastores, professores, músicos ali, testemunhos. Temos também um batismo que foi realizado no ano passado na igreja de Moema, da Edna, o testemunho dela, no sul do Rio, que era 2024, ela batizou no ano passado, e ali se encontrou na igreja de Moema, né? Então, estava o testemunho dela também, de outras pessoas. Você poderá acessar lá e nos acompanhar, e fica sempre à vontade. Então, que Deus abençoe a vocês. Vamos para o nosso estudo nessa manhã. O tema é: você conhece Jesus? Esse é um tempo para a gente parar e pensar. Nós falamos muito de Jesus, a gente tenta viver por Jesus, mas a pergunta é: será que nós o conhecemos de fato? Porque isso está no livro Conhecer Cristo é Tudo, no livro do pastor Alejandro Bolhon. Esse livro é um livrinho bem antigo. Quantos já leram esse livro? Se você ainda não leu, esse livro é fantástico. Conhecer Cristo é Tudo, ele fala diversas coisas, e o pastor conta testemunhos do seu ministério ao longo dos anos aí, que ele teve como pastor, rodando não só no seu país de origem, como no Brasil, a maior parte do seu ministério também. Muito bem, quando você fala conhecer Jesus é tudo, a gente fica pensando o seguinte: o que isso tem a ver comigo? Vou ver se aqui obedece. Vou pedir para vocês passar para mim, fica mais fácil. A próxima imagem. Bom, perdido dentro da igreja. Alguém já ouviu essa frase? Conhece? É uma frase muito comum. Como a gente estava aqui na lição hoje, a Claudia comentando claramente, às vezes podemos estar dentro da igreja, mas em algum momento perdido. Eu me lembro, há uns anos atrás, quando no ano de 93, 94, 95, em Minas Gerais, Belo Horizonte, o pastor João Meirelles, ele falava o seguinte: eu prefiro que meu jovem fique dentro da igreja do que fora da igreja, porque
Em algum momento ele vai ter encontro com Cristo Jesus. E aqui dentro da igreja existe o joio e trigo. Infelizmente eu não posso dizer o seguinte: olha, o Arnaldo é trigo, é o seu esposo é joio, por exemplo, claro. Não podemos dizer isso. Quem sabe do coração de cada pessoa é quem? É Deus, Jesus, o Espírito Santo. Ele conhece a minha estrutura, Ele conhece a sua estrutura, Ele nos conhece muito bem. Ele sabe do que nós precisamos, Ele sabe daquilo que nós precisamos buscar para a gente ter o quê? Uma vida diferente. Sabe, igreja, eu acho que nada do que é melhor do que você entender isso aqui, ó, igreja cheia. Isso aqui é bonito. Veio uma igreja lotada. Hoje eu contei aqui, se tiver na minha contagem, tem um pouco mais de 50 pessoas. Entre os jovens que aqui estão, as crianças, os adultos, todos. Quando eu falo jovem aqui, não é só o jovem de menos idade, não, os jovens de mais idade também são jovens também. Então, nós temos aqui uma igreja mesclada de pessoas experientes, pessoas que estão agora aflorescendo a flor da idade, com aprendizado na vida. Então, dentro da igreja vai existir isso. Pessoas que precisam de Jesus, ou podemos resumir como todos precisam de Deus. Ninguém aqui é uma ilha sozinha. E aí, a gente vai avançando aqui. Pode avançar para nós aí? Aí vem a pergunta: quantas pessoas estão na igreja hoje, participam dos cultos, mas não se sentem da família? Você já parou para pensar sobre isso? Quantas pessoas que vêm à igreja do Senhor, vêm à casa de Deus? Pergunta: tem alguém aqui perfeito? Não, eu não sou perfeito. Não é porque eu estou com essa roupa aqui, não é porque talvez a gente agora faz a barba, não importa, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Mas encontramos pessoas que dizem o seguinte: olha, eu sou melhor do que o Júlio, porque eu moro ali moro talvez no Morumbi, no Alphaville. Ah, mas aquele irmão mora lá naquela casinha simples, lá naquela comunidade ali. Tem alguma diferença? Não tem. A mesma terra que leva um, leva o outro. A pessoa pode ter a cultura, quando falo cultura, conhecimentos gerais, ele pode ter formado, graduado, mestrado, doutorado, não importa. A terra que vai consumir é a mesma que consome o outro. A pessoa pode ser branca, pode ser negra. Ela pode ser rica, pode ser pobre. Para Deus todo mundo é igual. Cristo ama todas as pessoas. Amém. Ele ama nós, Ele ama você, Ele ama todo mundo. A você da igreja aqui que vai ouvir essa mensagem depois no canal, seja muito bem-vindo. Deus ama você também. Continue aqui acompanhando a igreja do Prudência. Agora está um tempo bonito, novo, agregado, confortável. Mas se formos olhar para outros lugares, não temos uma igreja assim como essa, confortável. Por exemplo, a Moçambique, Angola, nossos irmãos se reúnem debaixo de uma árvore. Ou talvez numa casa feita pau a pico de barro, com a lona por cima, aquele calor imenso. Eles vão todos bem o quê? Arrumados, alegres, felizes, vão louvar a Deus. E muitas vezes nós, com todo esse conforto, às vezes, não vou ninguém no sábado, hoje não estou com preguiça. Felizmente acontece na minha casa, com muitas pessoas, mas eu não posso forçar ninguém ali. Cada um é responsável pela sua salvação para com Deus. Ah, não tenho essa roupa, a mesma roupa, não importa, esse terno aqui eu uso ele sempre. Tenho vários, mas eu acabo usando só o mesmo. Essa calça aqui, por exemplo, já tem anos que eu tenho ela. Está aí. Só usar ela de saco. O que importa, a roupa está limpa. Eu me lembro uma vez que eu tinha uma calça microfibra, que eu usei ela durante 20 anos. De 94 até 2000 e pouco. Depois que eu acabei desfazendo, porque microfibra é um tecido que dura. Não sei, mas é uma coisa que é durável. Então não importa esse negócio. Sabe o que importa para nós? É você ir à casa do Senhor. Encontrar com os irmãos, reencontrar com os amigos, poder ver todo mundo bem, poder adorar a Deus, entender que aqui é lugar de pecador, pecadora, pessoas carentes de Deus como eu também. Tive uma semana que foi um pouco turbulenta, mas estamos aqui pela graça de Deus. Também você também teve também. Agora vem aqui, ó. Tristeza mesmo é de cristianismo sem Cristo, evangelho sem boas novas, povo do céu dominado pelo mundo, pregação sem auxílio de Deus e do Espírito Santo,
Palavras vazias sem exaltar o nome de Jesus, templos cheios de gente vazios. Pergunto para ele, isso é mentira ou é uma realidade? É uma realidade que acontece hoje. Quando fala boas novas é Jesus Cristo. A gente vê muito isso hoje em dia, coach. Ou seja, nada contra, que isso tem o seu devido lugar. Mas estão se exaltando a si próprio, menos a Jesus Cristo. Os púlpitos devem ser enaltecidos, exaltados a Jesus Cristo. Não importa a pessoa. Não importa quem seja a pessoa. Pode ser o presidente da Associação Geral, da Divisão, da União, da Associação Local, Distrital, tem que exaltar a Jesus Cristo. É Ele que deve ser exaltado aqui no público, não eu. Amém. Eu sou pecador e falho. Agora eu pergunto para a igreja, a missão é nossa ou é a missão de Deus? É de Deus. Ele usa nós para a gente fazer o seu trabalho. Ele conta comigo, com você, a missão é dele. Nós não devemos exaltar a Jesus Cristo. Estou dizendo que cada um tem o seu momento. A palestra de psicologia, de oncologia, não importa a área da saúde, tem o seu lugar. Mas não culpe exaltar a Jesus Cristo. Eu sou apenas um mero pecador como você. Não estou em condições de melhor que ninguém. Eu quero ir para o céu, você também quer ir para o céu também. Então a igreja precisa de Cristo em todas as áreas da vida. Eu até estava falando para a Claildes que o cristão deve ter o CRM. Não é o CRM de médico, de enfermeiro, não. CRM de cristão. O C seria o quê? Comunhão. O R seria relacionamento com os irmãos. E o M significa missão. Missão que Cristo nos deixou para a gente pregar de Jesus para as pessoas. Quando eu cheguei aqui, o Júnior estava fazendo a classe bíblica ali para os amigos da igreja. Eles estão aqui aprendendo sobre Jesus, como se preparar melhor para a volta de Jesus. Então isso é interessante. Então a igreja deve ter uma classe especial para isso. E depois cada irmão se preocupar com uma coisa: se eu quero ir para o céu, eu devo me preocupar em ter uma comunhão com Deus e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Quantos aqui já teve o privilégio da bênção de estudar a Bíblia com uma pessoa, não importa o tempo, pode ser 3 meses, 6 meses, 1 ano, e depois ver essa pessoa entregando a vida a Jesus pelo batismo? Quando já teve esse privilégio? É uma bênção você fazer isso. Se você não teve essa experiência, procure alguém que já está estudando Bíblia na igreja, encosta ali nele, ele vai te instruir você como fazer. É bem simples falar do amor de Jesus. Às vezes você não é uma pessoa de oratório de minha frente, mas você é uma pessoa que consegue trazer essa pessoa para a igreja, e tem alguém aqui na igreja que está preparado para ministrar o subir para aquela pessoa, e aí ela toma a decisão de Cristo. É assim que acontece. Então, aqui todo mundo contribui para o Evangelho de Jesus Cristo. Ninguém aqui fica de fora. Tem aquele que trabalha na asa, tem aquele que trabalha com a questão de aconselhamento, aquele que trabalha com as crianças, com os jovens, com os idosos, com todos, mas todos colaborando, contribuindo para a pregação da palavra de Jesus Cristo. Agora aqui, veja aqui, que imagem é essa? De onde que é isso? Praça da Sé. O que está do lado ali? É uma igreja. Agora veja aqui, pessoas na rua, sem esperança, sem perspectiva de vida, pessoas tentando encontrar algo bom para a vida. Agora eu pergunto, será que o nosso meio há pessoas assim também, dentro da igreja? O que vocês acham? Sem perspectiva, sem esperança, talvez com ansiedade, com depressão, assim. Então, o que adianta? Uma multidão de pessoas, uma igreja bonita, mas pessoas vazias, precisando de Jesus. Aí que diz, Jesus é vida, nossa alegria, esperança, só Ele nos traz a paz real. Só Jesus. Mais ninguém. Não estou falando que agora eu e você vamos desrespeitar as pessoas, não é isso. Vamos respeitar todas as pessoas, independente da cor, do credo, da crença ou da escolha, da opção sexual, mas é respeitar todos. Mas o foco é Jesus Cristo, na sua vida, na minha vida, na vida das pessoas. É simples assim. Exaltar a Jesus. Quem vai voltar para buscar e salvar nós? Quem? Não ouvi. Quem? Jesus. Não é um ser humano.
Deus capacita cada um a fazer o seu trabalho. Deus capacita cada um a fazer o seu melhor para Deus. Mas quem nos salva no final é Jesus Cristo. Então a Ele toda a honra e toda a glória. E aí vem aqui, ó, a vida cristã é uma coisa linda. Andar cada dia com Jesus num relacionamento de amor. Significa comunhão diária, que é a oração e o estudo da Bíblia. Depois você vem aos cultos e depois você prega a palavra de Deus. 4 coisas básicas simples. Você ora, estuda, você vem à igreja e você prega a palavra de Deus. É muito bom quando vê todos vocês aqui, ó, fluindo da igreja. Cada um com rostinho diferente, cabelo diferente, maquiagem diferente, roupa diferente. Todo mundo sorrindo ou não sorrindo, mas todos vêm aqui para ocupar esses bancos e para fazer a coisa acontecer. Porque sem vocês não acontece o culto da igreja. Cada um vem de um estado, cidade. Tem alguém aqui que é de outro país? Não, todos aqui são brasileiros. Só a irmã ali, né? De qual país a irmã é? Qual país? Nós somos brasileiros, mas moramos no Texas. Muito bem, então está aqui, né? É meio bem, um pouco lá, um pouco cá, mas não importa aqui. Então todo mundo nesse contexto, num só sentido. O quê? De ir para o céu e adorar a Jesus Cristo. Aqui diz, ó, existem os que fazem coisas erradas e estão na igreja. A pergunta é possível estar dentro da igreja? É bem lá. Existem pessoas que fazem coisas erradas e estão na igreja, correto? Depois vem outra frase. Os que fazem tudo certo, mas estão preocupados com normas e detalhes. Regulamentos, não pode isso, não pode aquilo, fazer isso é pecado, fazer aquilo também. Apesar de cumprir tudo dentro da igreja, se sente mais perdido. As duas classes. Isso para lembrar de Lucas 15, que é o capítulo dos perdidos. Os 2 irmãos. O jovem, o que pediu dinheiro para o pai foi o quê? O mundo, né? E o que ficou dentro dos 2 estava perdido. Então nós estamos dentro desse quadro aqui. Aí agora cada um faz uma análise. Em quem eu enquadro nesse contexto aqui. E aí pedir a Deus que nos restaure, que nos mude, dê a nós simplicidade, humildade para entender e praticar a palavra do Senhor. Agora vem aqui, ó, os líderes foram os primeiros a ir encontro de Jesus. Os líderes da época, os fariseus, os saduceus, os escribas, foram ter encontro com Jesus. Preocupado com nomes e detalhes. Começou, é lícito, né? O marido repudiar sua mulher, é pecado cortar o cabelo, é pecado ir à praia, é pecado orar sentado. Sobre essa praia eu já vi pessoas falando assim para mim, ó, não se pode orar em pé, nem assentado, só de joelho que vale. Aí esquece o exemplo de Jonas. Jonas orou em pé, dentro do peixe? Como é que ele orou? Como é que ele estava lá? Deitado. Então Deus escuta a sua oração sim. Você pode estar de pé, você pode estar sentado, ajoelhado, deitado, Deus escuta a sua oração, a minha oração. Já imaginou eu e você entrar dentro do ônibus? Pessoal, dá licença aí que eu vou orar. É assim que funciona? Não é assim. Ou de repente está dentro do ônibus lotado, fulano, dá licença aí que eu vou fazer a oração. Vou fazer como aquele humorista, o enrolando uma vez, uma pegadinha, ele parou no meio de onde a gente começou a rezar, segundo ele. E o pessoal, vamos então complexo. Não, espera um pouquinho, tem que fazer a minha oração. E ali o pessoal acabou dando um tapa nele. Mas usando isso como exemplo, as pessoas querem fazer isso. Já ouvi pessoas contando para mim testemunho que às vezes não tinha ambiente para orar na empresa. A gente fazia de conta que usava o banheiro orava. Não há problema nenhum. O importante é você e eu estarmos conectados com Deus, tá? Bom, é pecado ter um pátio de recreação ao redor do templo? Uma outra pergunta também. Mas Jesus foi ali no grupo de crianças e ficou com elas. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos agora, por gentileza, Marcos capítulo 10, do 1 ao 52. Está lá que eu não vou ler todos esses versos, tá? Vamos ler apenas uma parte desses versos aí. Marcos 10. Marcos capítulo 10. Você pode abrir a sua Bíblia, a minha está aqui. Vamos lá, vamos ler os versos 17 até o verso 22. É uma história conhecida que se repete aí no Evangelho de Mateus e também de Lucas também. Mas aí vamos ler aqui Marcos capítulo 10, verso 17 até o verso 22. Vou esperar todo mundo achar. Você pode abrir com o seu celular, Bíblia, papel, fica à vontade. Vamos lá, verso 17 diz assim:
E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão o que é Deus. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Verso 20. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. E Jesus, fitando o amor, disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aqui a gente pode colocar como valores eternos também. Então o jovem trocou o céu por uma coisa muito simples, que é coisa terrena. Bom mestre, a pergunta: o que farei eu para entrar no reino do céu? Então aquele jovem, ele tinha a lei de Deus, ele tinha as normas, regulamentos, regras, mas me sinto perdido, mestre. E aí, você já se pensou sobre isso? Você se encaixa nesse quadro aí? Vamos parar e refletir um pouquinho na sua vida. 2026 começou, hoje é 17. Resta, acho que 340 e poucos dias do ano para terminar, mais ou menos isso? Fala a conta aí. 349 dias do ano para terminar o ano de 2026. Muitas coisas a gente já falou que ia fazer, ia acontecer, e aí quando chegar lá para o meados de março, abril, aí acaba não continuando aquela questão. Mas o que eu quero fazer um apelo para mim e para você é o seguinte: independente daquilo que você prometeu, vamos continuar com uma coisa que é muito importante para a nossa vida. Qual que seria, que na opinião de vocês? O que vocês acham que seria? De tudo que falar aqui, a parte principal nós devemos fazer todos os dias: comunhão com Deus, primeiro Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Lembre-se disso, lembre-se de Daniel, Mateus 6, 33. Acordou de manhã, primeira coisa, fale com Deus. Estude a Bíblia, a lição da escola sabatina. Quer aprender teologia? A lição da escola sabatina é o carro-chefe. Porque você vai ler versões de Bíblia diferentes e também vai usar dicionário e outras coisas para entender melhor aquele assunto dentro da palavra de Deus. Isso é comunhão com Deus diariamente. Então, aquele jovem, embora conhecedor, praticante de tudo, mas, infelizmente, ele não seguia Jesus. Olha para essa tela. Jesus ama essas pessoas? Jesus ama você? Jesus ama todas as pessoas. Não importa o que você fez no passado, não importa o que você é na atualidade, Jesus ama você, ama a mim também. Não importa se a pessoa é a mesma, Deus ama a pessoa. Deus ama qualquer homem, qualquer mulher. Não importa se a pessoa é alto, baixo, se a pessoa é magro, gordo, Jesus ama todas as pessoas. Independente da cor, classe social, não importa, Deus ama todas as pessoas. Alguém pode dizer o seguinte: nossa, fulano, como você é feio? Deus ama essa pessoa também. Eu lembro uma vez que alguém falou para mim assim: cara, você é feio, hein? Eu disse assim: bom, posso ser feio, mas eu estou na moda, não tem problema. E a pessoa saiu dando risada. Não importa se você é bonito ou feio, Jesus ama você também. Ele quer ver lá no céu. Então, imagina essas pessoas aqui passando fome, com dinheiro, o outro ali com empresário, o outro vivendo na rua, o outro morando em condições que talvez não tenha, mas está ali. Agora imagine aqui, ó, olha o sorriso dessas pessoas. Deus ama todos. Deus ama todas as pessoas, independente daquilo que ele seja, daquilo que ela seja. Agora a diferença é que Jesus quer salvar, ele quer transformar. Aqui no caso do jovem rico,
Ele conhecia da Bíblia, conhecia dos mandamentos de Deus, conhecia de tudo, mas o seu coração ficou apegado às coisas materiais. E nos últimos dias na história dessa terra, há muitas pessoas conectadas aos seus bens materiais e irão se perder não por grandes coisas, mas por pequenas coisas. E aí, a pessoa ela não poderá culpar Deus, mas ela ou ele fez a própria escolha. Cada um de nós, cada dia, fazemos uma escolha. Ora, de ir para o céu ou não para o céu. De ser salvo ou não ser salvo. A escolha é minha, a escolha é sua. Jesus Cristo já fez o que tinha de fazer. Ele se doou na cruz do Calvário, derramou o sangue e hoje ele está lá no santuário do céu, como advogado, como intercessor, como sacerdote. E em breve ele voltará para buscar a cada um de nós. Hoje o mundo está cada vez mais injusto. Pessoas honestas estão sendo presas. Pessoas que fazem coisas erradas estão soltas. Mas a justiça de Deus virá no tempo e na hora certa. Então, não se preocupe com o Brasil e com o mundo. Jesus está no controle de todas as coisas. O que a gente vê hoje acontecendo em diversos países, outros tentando amenizar guerras, outros falando de guerras, outros falando de poder, outros falando de aumento de coisas para tentar destruir a nação. Deus está vendo tudo e Ele irá cobrar dessas pessoas. Deus irá fazer a justiça correta, porque Jesus está o quê? No controle. Agora eu pergunto, Deus ama essas pessoas? Deus ama essas pessoas também. Deus ama cada uma dessas pessoas, seja ele líder político, seja líder religioso, seja líder na área de saúde ou de educação ou segurança. Deus ama cada uma dessas pessoas. Vi uma reportagem de uma delegada aqui em São Paulo recebendo propina para ajudar o crime organizado de São Paulo. Isso aí, muitas coisas vão ocorrendo no mundo afora, mas Deus irá fazer justiça, porque o homem hoje em dia, ele vê muito dinheiro e acaba ficando o quê? Bobo. Quantos que lembram do desenho do tio Patinhas que tinha a casinha de moeda? Os mais jovens aqui vão lembrar. Ele ficava encantado com cada moedinha que ele ficava vendo. Imagina agora as pessoas quando vê muitos reais, ou muitos dólares ou euro na mão, mas fica bobo. Quando chega ao poder, muito dinheiro, é tudo meu. E no final das contas, morre, não leva nada. Veio para o mundo sem nada, volta para a terra sem nada. Eu me lembro disso que o meu padrasto falava comigo assim: ó, essa casa aqui é minha, isso aqui é meu. Quando eu morrer, eu vou levar tudo. E ele pegou um câncer de próstata, era um senhor forte, e ficou osso em pé, não levou nada. Ficou para a família que até hoje briga lá. Eu até deixei para lá, nem quis intrometer com aquilo. Então eu parei e pensei assim, sem ter eles até hoje, eles se matam, ou seja, eles espancam, arrancam sangue por causa de terra, não vou pegar, deixa para lá. E aí já morreu a irmã dele, já morreu a mãe, já morreu a cunhada, o outro cunhado dele que está lá, já está bem idoso, que é o irmão Zé Martins, que é um pregador de bem em São Paulo, todo mundo aqui já conhece ele, está lá com as caras, não vou pegar para quê? Daqui a um tempo também ele vai descansar no Senhor, vai ficar para outros lugar. Então, não esquenta com isso. Mas há pessoas que brigam por causa de terra. Às vezes fica esperando a mãe ou o pai morrer para brigar por irmão por causa da herança. E aí no final ninguém leva nada. O que leva? Terra sobre ele. Aí alguém fala assim, coloca essa roupa nele ou nela porque gostava dessa roupa. E enterra lá o defunto, acabou. E aí o defunto está lá, alguns já mal foram enterrados. Agora vamos compartilhar os bens. Se não compartilhar numa boa, vai compartilhar através da confusão. Isso acontece. Então Jesus ama todas as pessoas. Você com suas lutas, fracassos, conflitos, dúvidas, incerteza, deformação de caráter, Jesus te ama você. Não esqueça disso. Porque aqui dentro da igreja tem pessoas calmas, tem pessoas que têm pavio curto e tem pessoas com tranquilidade. Deus ama cada um de você. Não se preocupe com isso, tá bom? Deus ama mim, Deus ama você. Se você é sorridente, se você é uma pessoa sistemática, se você é uma pessoa à vontade, Deus ama todas as pessoas. Não importa. Deus não olha para nós com os defeitos, Ele olha pelas qualidades. Essa é a diferença. Eu posso olhar para minha irmã aqui e falar, essa irmã aqui é difícil. Um exemplo, obviamente,
Mas Deus a conhece, as qualidades dela, Deus conhece as minhas qualidades, Deus conhece as qualidades de cada um de nós. Ele sabe que nós podemos fazer o melhor para Ele. E Ele ama você, Ele ama a mim. Por isso que Jesus se doou a vir a essa terra para dar tudo o que tinha de dar. E agora nos trazer a salvação. E aí, cabe nós fazer a escolha. Ele conhecia, obedecia os mandamentos, mas desde pequeno conhecia Deus. Jesus sentiu o amor pelo jovem, olhando para ele um olhar profundo e penetrante para a sua alma, reconhecendo sua bondade, também o seu potencial, e discernindo qual é a maior sua necessidade. Agora alguns estão presos ao dinheiro, como eu falei, outros a ídolos, vícios, a amizade ou até mesmo amores que Deus não aprova. Então cada um faz uma escolha. Então, veja bem, Jesus amava aquele jovem como ama cada um de nós. Ele conhece tudo dentro de mim, dentro de você. Agora vem a pergunta: o que vem ocupando o seu coração? Aqui tem algumas imagens. São coisas que aí cada um pode fazer uma reflexão e ver. Esse carro aqui foi criado em 2024. Hoje vai custar mais de 50 mil reais. Com os impostos, não sei se já chegou a 80 ou 100 mil. Mas não é um bom carro, mas foi lançado aí. Agora, o que mais ocupa a nossa mente aqui? Coisas. Cada um sabe aquilo que ocupa a sua mente, o seu coração. Aí agora o que você deve fazer? Senhor, tenha misericórdia de mim e me transforme, me ajude a não viver dentro desse contexto. Você sabe o que mais domina nós mais hoje é essa coisa do celular. Porque o celular depende dos aplicativos para trabalho, para outras coisas. Você bem realista, nossos irmãos, seria tão bom se não existisse celular. Voltasse à moda antiga. Só telefone de linha e o ser humano teria mais contato, mais tempo para com o outro. Agora, tudo é aplicativo. Aplicativo disso, daquilo, de outro, que tem hora que enche a paciência. E você se perde, porque tem que colocar senha, tem que entrar isso, tem que ir outro, tem que preencher alguns dados, mas depois você tem todo o trâmite que precisa de ser feito. Eu me lembro muito bem que em 1990, quando a primeira linha telefônica chegou no bairro onde eu morava, e ali foi algo de sucesso, porque poucos tinham condições naquela época. Eu não tinha, mas fiz o pedido, veio para mim, e a pessoa falou assim: Daniel, engraçado que sua família, todo mundo é pobre, e eu que tenho um comércio, tenho condições, e vocês falam: se não veio para você, veio para mim, é bênção de Deus, então vai chegar a sua vez também. Aí eu falei mais algumas coisas que eu não vou falar aqui agora. Eu era um molecão na época, tinha ali uns 12, 13 anos de idade, mas falava firme, não falava, obviamente falava palavras pesadas, mas firmeza com ele, que o senhor ficou também assim, sem ação, sem palavras. Mas fiquei um bom tempo com esse telefone de linha. Eu não sei se ainda alguns mantêm. Quem tem telefone de linha em casa ainda? O Arnaldo? Algumas pessoas mantêm, mas é interessante manter o telefone de linha, porque é algo bom. Antigamente se usava a ficha, depois veio o cartão, e aí foi modificando, agora chegou o celular. O celular antigamente era chamado tijolo, né? Colocava uma placa, abria aqui e achava que era o máximo, mas foi coisa muito, e aí foi modificando o celular, porque ele era pesado. É um pedaço de tijolo realmente na cintura, botava a capa ali. Alguns até punham um chapéu e falavam assim: eu sou fazendeiro. Alguns até falavam e ficava assim. Mas o celular vem ocupando. E aí vem aqui esporte, vem novelas, programas, séries, assim por diante. Pode ocupar o espaço de Deus na vida do ser humano. Então, o inimigo vai colocar aquilo que aperta no pé da pessoa. Então a gente vai pedir a Deus: Senhor, me ajude a ter um controle sobre isso. Não que isso me controle. Aí as coisas que a gente vê, música, novelas, filmes, etc. Por exemplo, você acha que um cristão deve assistir filme de terror? Mas eu vejo pessoas que, já ouvi pessoas falando que já assistiram. Quando eu tinha meus 12, 13 anos de idade, eu assisti aquele filme Emily Rose, O Exorcista, o antigo, o original, o ano de 1980, para nunca mais. Eu e um grupo de amigos, vamos ver o filme. Depois, na hora de dormir, todo mundo ficou assim, igual uma tapa. Qualquer barulho a gente já assustava. Imagina. E hoje fizeram, e os atores que fizeram esse filme acabou tendo problema nesse filme depois. Então, para vocês verem, a questão vai. Hoje, um dos desenhos de hoje mostra muitas mensagens subliminares.
Bob Esponja, por exemplo, faz apologia ao homossexualismo. Ele fala, então, bem 10 transformações de várias coisas. E você vê cada desenho fazendo apologia a coisas. Mas muito cuidado. O desenho, por exemplo, Tom e Jerry, quem assistiu Tom e Jerry no passado, o Pica-Pau, sabe que a maldade é imperar o tempo todo. Papa-Légua, né, e assim por diante. Mas tinha ali a caverna do dragão, nunca chegava no fim. Thundercats, né, He-Man e outros. E aí vai surgir na era Jasper, até chegar hoje Power Rangers e outros novatos por aí fora. Então, cada um com suas mensagens. Não deve ser tomar cuidado com isso. As novelas, as músicas seculares e outras coisas mais também. Então, cada um de nós vai nos policiando, pedindo a Deus orientação, para não entrar nesse clima. Porque essas coisas podem tirar nós do céu. Filmes aí, da forma geral, filme além de terror, filme de ação, filme de suspense e outros filmes proibidos por aí, não precisa citar nomes também, a gente vai tomando cuidado com isso. O que Jesus pede de nós todos os dias? O que ele pede de nós? O coração. Quem é que é enfermeiro aqui? Ou enfermeiro? Tem alguém? Bom, você acha que Jesus vai chegar perto de você e ele vai dizer assim, filha, nós vamos fazer uma cirurgia aqui agora, vamos encerrar o peito da pessoa e colocar o coração na bandeja e traz para mim assim? Não, não é assim. Jesus ele está à porta do coração batendo, filho, deixa eu entrar, fazendo morada na sua vida. E aí sim, ele vai entender claramente que tudo que eu quero é tudo que eu tenho. Está lá em Provérbios 23, 26. Você pode abrir a sua Bíblia se quiser. Provérbios 23, 26 fala, filho, dá-me o teu coração e os teus olhos agradam o quê? Os meus caminhos. Provérbios 23, 26. Então Deus quer que nós andemos nos seus caminhos, que a gente pratique a sua palavra e caminhe com ele. Não é isso que está dizendo aí? Provérbios 23, 26. Deus quer nós por completo, não por incompleto. Ele ama cada um de nós. Ele é o bom pastor, ele morreu na cruz, ele abraça cada um de nós. Além do mais, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por ele, que é Jesus Cristo. Ele é o único caminho que salva. Há dois caminhos. O caminho feito e o caminho lá. João 14,6 fala isso. E Mateus capítulo 7, 13 e 14 também fala da escolha dos dois caminhos. Aí cada um faz a escolha. Aí ele diz aqui, ó, esse que só a porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele comigo. Apocalipse 3:20. Ele ainda fala mais que Jesus nos conhece, ele conhecia o jovem, que era rico, mas o jovem tentou agradar a Jesus com suas palavras, mas não deu certo. Perguntou sobre algo que já sabia, mas a dúvida era outra. Ele sentia que estava faltando algo, mas não sabia o que era. Acreditava que a salvação seria por obras, não pela fé. Conhecia as leis, mas não a Deus. Era apegado às coisas materiais mais do que a Jesus. Ao invés de seguir a Jesus alegre, se retirou muito triste. É o que acontece com qualquer pessoa, tanto aqui, tanto aí fora. Não tem diferença. Todo mundo se encaixa dentro disso daqui. Então, fé, obras, obediência, por si salva? Não. Somos salvos pela graça. Graça a quem? Jesus para o merecido. Gálatas, Efésios 2, 8 e 9. Então, podemos ter a nossa fé conectada a Jesus, ter a fé, ter as obras, a obediência, e somos salvos pela graça, que é Jesus Cristo. Porque você, se depender da nossa justiça, seria aqui como trapo de imundícia. A gente não é salvo, porque nós somos pecadores e falhos. Ora a gente quer servir a Deus, ora a gente quer fazer outra coisa. Bom, e aqui, ó, quando você se entrega a Jesus, você se batiza e faz um casamento com Ele. Quantos aqui já são batizados nas águas? Quantos aqui não são batizados nas águas ainda? Bom, se você ainda não é, comece a pensar no seu. É o seu instrutor bíblico, como o Júnior está aqui, para ajudar você a dar os passos corretos e você então entende o chamado e vem fazer parte como povo de Deus, escrito o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Porque ele fala, ó, Jesus Cristo é o mesmo hoje de sempre, Hebreus capítulo 13, 8. E Jesus ele vai estar conosco todos os dias até o fim. Mateus capítulo 28, verso 20. Ele apela no nosso coração para fazer essas coisas aqui, ó. Estude a Bíblia, ore, caminhe com Deus, ame de todo o coração, deixa Ele ser o primeiro em sua vida. Eu preciso de nós aqui, ó.
Permita que Cristo seja o Senhor e Salvador da sua vida, até que Ele volte e faça o vencedor para sempre. Amém. Viu aquela frase lá? Vamos falar todo mundo junto? Eu quero Cristo hoje e sempre. Esse foi só um insight, agora vamos falar todo mundo bem forte. Eu quero Cristo hoje e sempre. Essa deve ser nosso slogan, nossa frase, todos os dias. Eu quero Jesus Cristo hoje e sempre. Independente do que ocorrer, nós devemos ter Jesus sempre em nossa vida. Amém. E ele fala em 1 João 9: se confessar nossos pecados, Ele fez o justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça ou de toda maldade. Não importa o que você falou, fez, deixou de fazer, Jesus está pronto a perdoar a você. O que nós temos que fazer? Se nós temos aqui, o que a gente tem que fazer aqui? Conversar com Jesus. Senhor, eu peguei aquele fulano lá. Senhor, eu quis cortar a cabeça daquela pessoa lá. Pode dizer, claro que você não vai fazer isso. Se eu fizer, aí vai preso de graça. Mas acontece. Alguém que está dirigindo aqui, quem dirige no carro aqui no dia a dia? Sabe que tem hora meio complicado. Você está dirigindo lá, você está indo de boa, de repente sabendo que você tem que dar aquela brecada, e aí? Aí você já segura ali para não falar alguma coisa, né? Isso é natural do ser humano, primeira defesa. Aí você está andando no metrô e pisa no seu pé. O que você faz? Você vai dar uma cotovelada nele? Aí você dá uma recuada para trás assim, coça a cabeça, olha para o cara e segue o caminho. É natural da gente fazer isso. Então, Deus está disposto a perdoar, transformar, dar a nós os frutos do Espírito Santo, que é o que? Paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Conta essas coisas na lei. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Ou seja, Deus quer que a gente tenha equilíbrio com tudo. Equilíbrio no comer, no falar e etc. Alguém vai ser salvo só porque alimenta de forma natural? O que vocês acham? Eu vou ser salvo porque eu sou perfeito? Não. Vamos ser salvos pela graça. Mas eu já conheci pessoas que falavam assim, eu sou vegetariano e eu vou ser salvo pela soja. Eu falei, então você está muito enganado, porque a Bíblia não fala isso. Nós vamos ser salvos pela graça. Já vi aqueles dizendo que era carne santa. O que é carne santa? Pessoas que se diz perfeito. Eu conheço muitos palestrantes de saúde por aí que têm essa ideologia, essa filosofia, embora não transpareça, mas passa um pouquinho para algumas pessoas. Por exemplo, quando eu chego no ambiente para fazer palestra de saúde, aí é uma igreja mais humilde, mais simples, aí fala de forma radical, você tem que cortar tudo uma vez. Aí as pessoas vão lá, fazem, depois começam a passar. Não é assim. Deus vai dando orientação para você substituir as coisas que você ficou normal, por natural, dentro das suas condições. Eu, por exemplo, quando eu faço um vídeo em algumas casas que as pessoas têm condições, beleza, se não tem, eu falo o seguinte, alimente de forma natural, dentro das suas condições, mas evitando de comer isso, aquilo, outro, e assim você vai viver melhor. Acho que essa é a melhor orientação equilibrada dentro do contexto da Bíblia e dos livros da escritora cristã, eu acho. Essa é a melhor forma. Agora, eu chegar para uma pessoa que não tem condição de falar, você tem que cortar isso uma vez, ser radical, isso não funciona, mas tem muitos que fazem isso. E não é assim que Deus quer. Então isso não é agradar a Jesus de forma nenhuma. Jesus quer que a gente o quê? Que a gente confesse, que a gente seja amigo, mas oriente dentro da palavra do Senhor com equilíbrio. E aí, a gente vai avançando um pouco mais aqui. Pode passar para nós, por gentileza? O vencedor se trajará de vestes brancas e jamais apagará o som do livro da vida. Apocalipse 3:5, pode passar? Ser fiel até a morte, achei a boa da vida, a última parte do Apocalipse 10, pode passar? Eu quero Cristo hoje e sempre, porque Ele está voltando. Pode passar? E em breve nós vamos receber de Jesus um abraço. Quantos querem um abraço do Senhor Jesus? Pode passar aí? Muito bem, fechou. Agora, a pergunta que eu disse para vocês essa manhã: se Jesus voltar hoje, nós vamos estar prontos para o reino dos céus? Eis a pergunta. Essa é uma pergunta que você deve fazer uma reflexão. Você entendeu hoje? Quantos conhecem a Jesus? A partir de hoje. Quantos querem praticar o que Jesus pede? Amém. Eu também me incluo nessa. Agora vem aqui,
Repita comigo da seguinte forma: Senhor. Senhor. E está fraquinho. Senhor. Senhor. Ajuda-me. Ajuda-me A guardar a tua palavra. Ajuda-me a amar-me com todo o coração. Ao Senhor e ao próximo. E entregar a vida a Jesus. Amém. Sabe, igreja, esse ano de 2026 já se iniciou, 17 dias, tem muitas coisas pela frente. E eu quero terminar lendo com você aqui uma citação bíblica que está em Isaías, capítulo 55. Por gentileza, sua Bíblia, vamos terminar com esse texto. Isaías 55, verso 6. É um texto que você já conhece também, mas ele é de suma importância para mim, para você hoje, nessa manhã, para nós, para todos do canal Voz Ativa, para todos do canal da igreja que irá assistir essa mensagem depois. Isso, de tudo que você ouviu, lembre desse texto. Isaías 55, verso 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Meu desejo nessa manhã é que nós possamos buscar a Deus, que a gente possa viver para Jesus, porque Jesus está voltando. Ele em breve irá voltar e quer dar a nós um lar de eterna felicidade. Enquanto as meninas cantam a última mensagem cantada dessa manhã, vai falar justamente sobre isso. Vem para Jesus. Quando Jesus te chama, para onde você vai? A Bárbara cantou aqui no início, graça, sobre Jesus. Vocês perceberam que nada foi combinado hoje, né? A música do Inário sobre Jesus, o índio louvor que cantou no início sobre o próprio Jesus, tudo igualando, falando o seguinte, Jesus é o centro da igreja, Jesus é o centro da Bíblia, Jesus deve ser o centro da nossa vida, da minha, de todos nós. Quando Jesus te chama, para onde você vai? Para onde eu vou? Quando ela sobe aqui, pode subir aqui. Eu gostaria que você tivesse uma reflexão na sua vida. Se Jesus voltar hoje, vamos estar pronto? Então, o meu desejo é que Deus possa abençoar cada um de nós e nos fazer vencedor e uma vencedora em nome de Jesus.
Jesus te chama, para onde você vai, para onde que eu vou. A gente tem que fazer uma nossa vida e ser realista. Nós somos pecadores e falhos, carentes da graça e da misericórdia de Deus. Então, meu convite, meu apelo para você, para nós amanhã, meu apelo para você, meu amigo, minha amiga, ambas as partes do canal da igreja, do canal da Ativa, venha para Jesus. Mas eu não poderia deixar de terminar hoje aqui, de fazer um convite para você. Há alguém aqui nessa manhã que deseja dizer: sim, Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Eu quero estar no grupo dos salmos. Eu quero fazer a sua missão de me preparar e preparar outro para o reino dos céus. Há alguém com esse desejo? Vem aqui à frente que eu orar por você. Sobe aqui no altar do Senhor. Há mais alguém que deseja vir, irmã? Pode subir aqui, não tem problema nenhum. Venha para cá. Você vai ficar famoso. Não tem problema. Famoso ali pelo YouTube, mas você é um filho de Deus. Há mais alguém? Vem aqui à frente que eu orar por você. Como as meninas cantaram aqui, a Bárbara e a Sara. Quando Jesus te chama, para onde você vai? Quando Jesus te chama, para onde você vai? Não tem outro lugar a não ser nos braços de Jesus. Jesus é o único caminho para o céu. Jesus é o único que pode perdoar, salvar, restaurar e mudar a nossa sorte. Agora são quantas aulas agora, Júnior? 5 a meio-dia. Vamos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Mas há mais alguém que deseja vir aqui à frente? Quero orar por você. E agora é o seguinte, o meu compromisso agora é de orar por vocês e o compromisso de vocês de orar por mim. Ou seja, nós oramos por cada um que aqui está presente nessa manhã. Todos se comprometem? Vamos orar um pelo outro, tá, igreja? Para que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família, seu trabalho, ministério, saúde, todos que estejam ao seu redor. Vamos orar pelo Brasil, orar pelo mundo. Vamos nos preparar cada dia para a volta de Cristo. Agora sim você conhece Jesus. Quando nós pecamos contra Deus, a gente entristece a Jesus. Mas quando a gente agrada a Jesus, a gente conhece que Ele ama você, ama a mim, da forma que você é. Você pode sorrir. Deixa eu ver o sorriso aí de vocês. Cadê o sorriso? Mostra os dentes. Eu não sou dentista, mas tem ali o doutor que é dentista. Depois você pode conversar com ele, que arranca seu dente ali numa boa, tá? Até com alicate. Brincadeiras à parte, mas vamos sorrir. Porque Jesus ama você, ama a mim. Não importa as circunstâncias que vivemos, não importa o que passamos, Deus ama cada um de nós. E Ele quer ver nós no reino dos céus. Então que Deus abençoe essa igreja, que tenhamos um ano de 2026 de bênção, de vitórias. Mesmo que venha derrota, mas vamos continuar com Jesus. Porque em breve Ele vai voltar para nos dar um lar de eterna felicidade. Onde todo mundo vai poder viver feliz, em paz e segurança. Não vão ter mais que ficar pagando aluguel, água, luz, pagando imposto. Esse mês agora é imposto de carro, imposto. Agora vai ter até imposto de carro mais velho, né? Enfim, vai acabar com tudo isso. Todo mundo vai poder viver feliz e em paz com Deus. Isso é o que Deus promete para nós, segundo a sua palavra. Então vamos continuar firme com Jesus e vamos chegar até lá. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor mais uma vez nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem abraçado, o Senhor tem perdoado a cada um de nós. Obrigado por tudo, Senhor. Em Tuas mãos colocamos nossos pedidos que estão no coração, agradecimentos, sonhos, aspirações, projetos, que segundo a Tua graça e misericórdia, Senhor, para a honra e glória do Seu nome, para a nossa alegria, seja concedida essa bênção espiritual, física, emocional, familiar, profissional, financeira, social e familiar, e também na saúde, em todas as áreas. Ó Deus, abençoa o Teu povo, abençoe as crianças, jovens, adultos, homens e mulheres, que recebam a graça, o perdão e o abraço de Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Leva-nos para casa em paz. Dê a nós um sábado feliz, um bom almoço e um bom início de semana ao término do pôr do sol. Conduz a nossa vida, nos prepara para o Teu reino e nos ajude a preparar outros para a volta de Jesus. Fique conosco hoje e sempre. E assim,
Todos juntos vamos orar a oração que Cristo nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês. Tenham um bom sábado, bom almoço. Graça e paz de Jesus.